Nenhum ser humano é perfeito. Certamente não. Nenhum de nós. Mas eu nunca, na minha vida, cometi abuso sexual, abuso físico. Você pode ter assistido ao julgamento de Johnny Depp contra Amber Heard e viu o veredito. Eu tenho direito, como americana, de falar sobre o que aconteceu comigo, de contar minha história e minha verdade. Porém, tem mais coisas nessa história. Vamos falar com alguém que sabe muitas coisas sobre Johnny Depp e Amber Heard. Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Vocês ficaram sabendo que teve aí um investigador particular que a Amber contratou para encontrar, digamos que, os podres do Johnny Depp, as sujeiras dele, digamos assim, relacionadas ao mesmo tipo de coisa que ela estava acusando ele, né? Bom, isso vai ser explicado daqui a pouco. A gente pegou essa entrevista aí, agora esse cara foi entrevistado, né? Ele é chamado de The Fixer. Em inglês esse termo fix é consertar, então ele seria uma espécie de consertador ou reparador. Ele vai explicar direitinho o que significa essa profissão dele, beleza? A gente vai ver juntos aqui. Achei o site, né, o canal Law and Crime, que é o canal Lei e Crime dos Estados Unidos, ele entrevistou, é um podcast chamado Barra Lateral, em inglês Sidebar. É então que a gente vai ver o que acontece, o que aconteceu para ela ter contratado ele e, mais importante, o que ele achou. O que ele achou, esse cara, sobre o Johnny e sobre a própria Amber. Ele ouviu várias pessoas e pesquisou o passado aí do Johnny Depp, encontrou coisas sobre a própria Amber Heard. Ele vai falar tudo aí pra gente nessa entrevista completa, beleza? Então fica aí, não sai daí, presta bastante atenção. Um aviso muito importante que eu preciso dar também antes da gente ver rapidinho aqui é que são ditos alguns palavrões, digamos assim, durante essa entrevista. Ele fala alguns assuntos que podem ser sensíveis, então fica aí o aviso também. E também é preciso eu dizer que a gente não incentiva nada do que é dito aqui. O intuito desse canal é simplesmente traduzir o que é dito, tá certo? Então, se por algum motivo você não gostar do que a entrevistadora ou do que o entrevistado falou sobre o Johnny ou sobre a Amber, coloca aí nos comentários, fala aí o que você acha, beleza? Então vamos ver juntos aí. Se você quer um fone de ouvido aí sem fio Bluetooth à prova d'água, dá uma olhadinha na descrição. Mas sem mais delongas, vamos ver juntos aqui e traduzir em 3, 2, 1. Sou Anjanette Levy e seja bem-vindo à edição do podcast Barra Lateral. Estamos felizes que tenha se juntado a nós. Temos um convidado muito especial conosco hoje, alguém que trabalhou para Amber Heard durante este caso de difamação. Ele foi contratado pela equipe jurídica de Amber Heard para investigar Johnny Depp, para encontrar pessoas que pudessem dizer coisas ruins sobre ele. Saber se ele já machucou mulheres e coisas assim. E tem algumas coisas interessantes que ele descobriu, não apenas sobre Johnny Depp, mas também sobre Amber. Junta-se a nós hoje Paul Barresi. Ele é um consertador de Hollywood. Gosto de poder dizer que ele trabalhou para muitas celebridades. Ele vai nos contar tudo sobre isso. Paul, bem-vindo, obrigado por vir. Obrigado pelo convite. Você esteve numa caçada por mim. Sim, eu estive numa caçada por você e vamos falar sobre o porquê daqui a pouco. Mas primeiro, eu queria que você me dissesse o que é um consertador de Hollywood. Como você se envolveu nisso? O que você faz? Eu sabia que você ia perguntar isso. Não há muita diferença de um detetive particular para um consertador de Hollywood. Basicamente, a única diferença é que o consertador é o último recurso. Quando todo o resto falha, é o cara para quem você quer ligar, porque ele geralmente faz o trabalho. Então você já consertou as coisas para um monte de gente. Poderia nos dizer algumas pessoas para quem você trabalhou? Vi na sua bio do Twitter que você trabalhou para Sylvester Stallone, Ed Murphy. Bem, meu trabalho é, na maior parte, digamos, apagar o incêndio de escândalos sexuais. Nenhuma celebridade quer ser alvo de escândalos. E o escândalo sexual é como colocar um laço no pescoço e acabar com a carreira e o sustento, porque é sempre a coisa mais lasciva que um homem faz. Por exemplo, quando apagou esse incêndio para Ed Murphy, ele se envolveu
com travestis e corria o boato de que ele tinha uma propensão sexual por eles. E eu não sei, isso provavelmente foi antes de você nascer. Não, eu lembro da história, já tinha nascido sim, pode prosseguir. Bom, nos anos 90, você lembra, ele foi pego em Hollywood, sim. Ele estava apenas sendo um bom samaritano e queria dar carona, acho que eram umas 2 ou 3 da manhã. Ela estava numa esquina, achou que era uma donzela em apuros e ele estava ciente que ela era uma travesti e em seguida ela acabou sendo presa. E o xerife deixou ele ir para casa. Depois desse incidente, todo mundo saiu da toca alegando que teve relações com ele, muitas profissionais do sexo, enfim. Então, eu fui designado para a tarefa de reuni-las e ajudá-las a ver claramente o caminho para retratar a história. As histórias delas eram verdadeiras, então, ou estavam apenas pulando na onda? Bom, na verdade, eu só coleto as informações e reúno tudo. E então, eu entrego para os advogados e negocio. É mais ou menos o que eles deveriam ter feito com Donald Trump, em vez de invadir com violência. O certo é chamar um advogado e dizer, olha só, esta é a situação, tive relações com Eddie Murphy, estou tentando ganhar a vida, então calma, discretamente é resolvido. Mas quando você vai a programas de fofoca ou vai ao Twitter e começa a caluniar alguém e fazer acusações a alguém, isso fica gravado em pedra para sempre. Então seria sensato tentar fazê-lo de maneira diplomática. Obviamente, não tinha mais como fazer isso, então eles disseram, vamos chamar o Barassi, o consertador, a detetives particulares internos, que são ex-policiais, que não podem fazer o trabalho. Então, melhor chamarmos o Barassi, porque ele está muito familiarizado com o submundo de Hollywood, que no caso estou mesmo. Eu acho muito interessante e me lembro da história de Eddie Murphy, precisamos ressaltar, hoje o termo adequado é transgênero. Venho aprendendo bastante sobre isso, para que sejamos claros para as pessoas. Acho que houve uma mudança na linguagem ao longo dos anos. Então, eu lembro disso. Ele foi parado e essa pessoa, uma profissional do sexo, era uma mulher transgênero, então estava no veículo com ele. Então, essa foi basicamente a história. Então, vamos entender por que você sabe tanto sobre o submundo de Hollywood. Como você sabe tanto sobre esse assunto, o que acontece, todos esses negócios sujos, digamos. Bem, é um assunto delicado para as pessoas, mas é parte do meu passado. Isso foi há mais de 40 anos, quando posei para a revista Playgirl em 1975. Antes disso, eu apareci em um filme com Raquel Welch. Eu tinha um papel de ator, que era meu desejo de crescer e me tornar um ator. Acabei conseguindo papéis sem o benefício das roupas. Agora, estava tudo bem para mim, porque me preparou. Me deixou preparado para subir ao palco conectando essas duas maiores indústrias de Hollywood, a indústria do cinema e a do sexo, que segue a indústria do cinema como um todo. Então, tenho acesso a segredos em cima do tapete vermelho, eu posso abrir portas que outras pessoas não podem nesse mundo. Sei onde ir para falar com os transgêneros, eu sei onde os especialistas estão escondidos, sei onde estão as profissionais, conheço o distrito da luz vermelha, eu conheço a indústria do entretenimento adulto e todas as coisas que apontam para o sexo, certo? Há escândalos desse tipo, então eu tenho uma habilidade inata, única para lidar com esse tipo de problema. E você estava falando que nós temos que usar a palavra transgênero agora, que travesti não podemos mais usar, mas antes disso era ainda mais delicado. Eles chamavam de outra forma. Trainee, em inglês, é o termo antigo utilizado, depois passou para transvestite, que é o travesti.
e agora transgênero. Então as pessoas hoje parecem estar muito preocupadas de que as palavras apropriadas devem ser ditas. Mas ainda assim, para cada palavra em nosso idioma, existem 20 palavras que você pode usar. Mas em nossa sociedade hoje, todas as outras palavras são foda-se isso, foda-se aquilo, para todo lado. Eu vi o podcast do Joe Rogan e pensei, o que há com esse cara? Não sinta que eu esteja traindo você, mas eu talvez gostaria de ir no programa dele, porque acho que isso daria certo. Pois é, eu, Joe Rogan, sim, pois é. Eu coloquei no programa dele esse palavrão para todo lado. E no Twitter, é sempre xingando a Amber, assim, as pessoas sempre xingando a Amber, coisas como vagabunda e ofensas do tipo. Quero dizer, é um fluxo de xingamento saindo da boca das pessoas e eu fico pensando comigo mesmo, elas não têm léxico ou palavras para ilustrar o que discordam, só sabem xingar. Elas têm que usar esse tipo de linguagem, então meu conselho para as pessoas que são sensíveis a essas palavras antigas sendo modernizadas, porque não há nada mais importante do que o poder das palavras, que me traz a minha ferramenta eficaz. Minha ferramenta eficaz é a palavra. Quando apago um incêndio, não é entrar com violência para agredir alguém, contratar uma equipe de Chicago e trabalhar quebrando alguém. E não sou alguém que mata as pessoas, nem nada do tipo, ao contrário do que as pessoas estão por aí dizendo na internet. Eu não matei nenhuma mulher transgênero, não matei Paul Lind. Então, coisas são dolorosas, essas coisas. Eu acho que está na hora de ter algum tipo de trégua. Seria uma extraordinária demonstração... Seria uma extraordinária demonstração de força de Johnny Depp se ele pudesse compartilhar seus sentimentos por alguém, se ele simplesmente fosse a público e dissesse: a todos vocês, obrigado por me apoiarem, pelo seu amor neste momento difícil, mas acho que deveríamos pegar leve com a Amber agora. Acho que ela já está caída. Digamos que já foi nocauteada. Ela já está no chão, então vamos dar um pouco de folga. E eu acho que isso seria uma ótima demonstração de força da parte dele e mostraria que ele realmente é um bom homem se fizesse algo assim. Interessante, eu só quero abordar uma coisa. Eu havia mencionado o termo transgênero porque eu cobri um homicídio envolvendo alguém que era transgênero cerca de 8, 10 anos atrás e eu falei travesti no ar e fui massacrada por isso. Entendo. Sim, entendo. Então, fui informada, porque eu não sabia que havia outra palavra, então eu aprendi essa lição. Isso nos leva a Amber e Johnny Depp, portanto, como você começou a trabalhar para a Amber Heard na preparação para o julgamento de difamação em Virgínia? Bem, ela contratou seu primeiro advogado, Eric George, é o nome dele, da Brown John Ross. Ele é um advogado muito importante, ele representou Michael Ovitz num acordo com Anita Bush, muito poderoso, então ela conseguiu o melhor. E eu tinha um bom histórico com o Eric, e ele me ligou e disse: gostaria de trazê-lo para esse caso em que Johnny Depp processou a Amber. Nós gostaríamos de investigar Johnny. Nós conversamos sobre isso com Amber e todos nós concordamos que você seria o cara certo para o trabalho. Então, é claro, eu aceitei, me dispus a fazê-lo. E você tinha uma tarefa específica, você deveria meio que desenterrar sujeiras de Johnny Depp. Sim, eu deveria encontrar exemplos de má conduta do passado dele. De acordo com o que Amber alegou, principalmente encontrar outras mulheres que foram abusadas por Johnny. Então procurei por toda parte. Falei com muitas pessoas, bati nas portas e não consegui encontrar nenhuma. Não consegui encontrar uma única pessoa para dizer
uma coisa depreciativa sobre ele. Agora, me deixe esclarecer uma coisa a todos. Só porque eu não consegui encontrar alguém para me dizer, sim, ele é um cara mau, alguém com credibilidade, não sabemos o que as pessoas fazem de portas fechadas. Há pessoas que se vestem com uma certa dignidade, elas são respeitadas, reverenciadas, elogiadas por muitos. Por exemplo, Johnny Depp, ele é uma estrela nacional e internacional. As pessoas o amam, assim como amam Michael Jackson, ou como amam O.J. Simpson, ou Robert Blake. Então eu acho que as pessoas perdem de vista o que é importante, que nós realmente não saibamos de fato o que aconteceu entre quatro paredes, a portas fechadas. Eu não estava lá, mas posso dizer com absoluta certeza que falei com um grande número de pessoas e todas disseram que o Johnny é um querido, que ele é uma joia de homem. Não estou dizendo que... Bem, em primeiro lugar, muitas pessoas evitam te dizer as coisas porque elas não querem queimar pontes, não querem perder conexões, perder oportunidades. Por exemplo, atores que gostam de trabalhar com o Johnny, de novo, não querem dizer coisas que possam magoar os outros. E quando você traz escândalo à tona sobre alguém, você não quer trazer sobre si mesmo esse escândalo. Então, você tem que considerar todos esses fatores, porque muitas pessoas não estavam falando comigo. Era como dar socos na parede. Eu não conseguia pessoas para falar. As que consegui só tinham coisas boas a dizer sobre Johnny. Foi aí que eu decidi voltar ao início. Quando digo isso, quero dizer desde antes mesmo dele nascer. Coletei todos estes extraordinários documentos históricos e fotografias dele, a casa onde ele morava, lugares onde seu pai trabalhou. Apenas coisas realmente ótimas que colocam a vida de Johnny no contexto histórico, que ilumina esses eventos. Sim, e eu gostaria de falar sobre isso já, mas eu quero agora voltar para o que você estava falando. Você vasculhou o Viper Room também, que é aquele clube que o Johnny Depp tinha nos anos 90, era um clube de música. River Phoenix morreu lá, ele morreu lá do lado de fora desse Viper Room. Sim, então é um lugar muito conhecido em Los Angeles, então você estava dizendo de todas as pessoas que conheceu, você cavou o passado dele, você disse que houve pessoas que não falaram com você e outras que falaram. E as pessoas que falaram só disseram coisas boas. Sim, ok. Tiveram tanto pessoas que falaram comigo, quanto pessoas que não falaram comigo. Se eu falei com umas 100 pessoas, e tenho certeza que foi muito mais que isso, podemos duplicar esse número, porque na mesma medida tiveram pessoas que quiseram falar. E por motivos próprios, elas têm todo o direito de não falar comigo, desligar o telefone. Tentei falar com as pessoas através de seus agentes e não havia interesse em falar. Mas eu quero abordar a questão do Twitter e da internet, porque eu acho que está ficando um pouco fora de controle. Todos parecem ter tomado partido e nós conversamos antes sobre isso. E você concorda que aqueles que amam Johnny ficam do lado dele, aqueles que amam Amber ficam do lado dela. E cada lado tem coisas muito feias a dizer sobre o outro e expressam isso na internet. Senti que ficou pior, particularmente pior da semana passada pra cá. É ruim todo dia. E então outras pessoas, como por exemplo você e eu, somos pegos no fogo cruzado. Ou somos diretamente atacados. E na verdade ficou tão ruim, sei que ficou pior para você, mas para mim é uma conspiração real acontecendo entre certos indivíduos que eu não vou mencionar aqui, uma conspiração civil. Sabe, eu trabalho com alguns dos mais poderosos advogados do alto escalão, advogados do entretenimento do país.
E eu nunca os chamo para me ajudar. Mas eu trouxe a atenção de um deles, que permanecerá sem nome aqui, e ele disse, você sabe o que eles estão fazendo, contratando um detetive particular, esquematizando, criando falsas alegações contra você, para dominar você e ir atrás de seu sustento. Ele disse que não há uma maneira complicada de dizer, ele disse que isso é acionável. Você pode processar essas pessoas. Isso pode até aumentar o nível de crime, porque é uma conspiração. Eu disse, bem, eu não vou falar ainda nada sobre isso por enquanto, mas as pessoas realmente deveriam tentar se acalmar e tentar mostrar um pouco de compaixão, se você já mostrou compaixão em sua vida. Todo mundo comete erros, e todo o negócio sobre Amber, fazer festas de sexo e com mulheres e tudo isso, parece que... Sabe, o que as pessoas fazem de portas fechadas é problema delas. Não deveriam mais criticá-la por isso. Assim como não gostariam de serem criticadas pelo que fazem. Bem, eu gostaria de falar às pessoas sobre a razão pela qual eu entrei em contato com o Paul. Em julho, eu estava ciente dele algum tempo antes disso, e as pessoas estavam alegando que ele era investigador particular, trabalhando para a Amber. Até certo ponto, depois teria trocado de time, e era como um espião ou um agente duplo de Johnny Depp, e que ele estava na folha de pagamento de Johnny Depp e Adam Waldman, e que você estava traindo a Amber. E é por isso que eu procurei você, porque me contaram todas essas coisas e eu... Sabe o que mais? É o que eu faço, eu observo as coisas, recebo informações e eu pesquiso. É o que eu faço, então por isso entrei em contato com você e eu queria que você abordasse essas alegações. Eu adoraria falar sobre essas alegações, sim. Bom, Amber me contratou no verão de 2019. Foi quando ela me contratou, em 9 de julho de 2019. E eu procurei em cada pedra, em cada rocha. Contratamos os serviços de um detetive particular no exterior. Procuramos em todo o mundo para tentar encontrar coisas ruins sobre Johnny, e todos nós saímos de mãos vazias. Então ela nos demitiu. Ela demitiu os advogados, então eu fui demitido junto em setembro. Então foram 3 meses sólidos, 3 meses e meio. E em abril de 2020, eu decidi que eu iria compartilhar algumas das minhas experiências como detetive particular, trabalhando para a Amber. Eu compartilhei isso com um cara chamado Chris White, um ótimo jornalista de Londres, no Daily Mail. E todos disseram, por que você fez isso? Bem, havia um boato que dizia que havia uma grande história que ia sair sobre o ex-investigador de Amber Heard, que era do mundo do entretenimento adulto, e eu sabia como eles iriam contar essa história. Então, eu senti que eu deveria possuir a narrativa. Então eu antecipei a história que seria contada, como ouvi dizer que iria acontecer. Eu antecipei chamando Chris White. Foi uma boa jogada da minha parte. Tá, você trabalhou para Johnny Depp e Adam Waldman, ou você traiu a Amber ou não? Bom, eu vou responder você. Tá. Sabe, uma das coisas mais frustrantes para mim é quando você faz uma matéria para um jornal, ou se você é fonte de qualquer tipo de uma história, e você diz coisas e muitas das coisas são editadas. A melhor história é a verdade. Então, o que aconteceu foi, depois que eu fiz a história com Chris White no Daily Mail, eu recebi um e-mail de Adam Waldman. Ele disse, eu realmente aprecio você esclarecer tudo, porque a história dizia o que já discutimos, que eu não consegui achar nada de ruim sobre o Johnny. Ele disse, eu aprecio o Johnny, aprecio e agradece que você seja honesto, como se eu estivesse escondendo alguma coisa. Bom, então, nós finalmente conversamos no telefone e eu disse, olha só, Sr. Waldman, não se trata de ser ou não honesto, é apenas a verdade.
Foi assim que tudo aconteceu. Então, a partir daí, desenvolvemos um relacionamento amigável e compartilhei com ele alguns dos documentos históricos extraordinários sobre os quais eu sei que você quer falar depois, certo? Ele achou isso fascinante. E eu disse que, na verdade, existem alguns documentos que eu achei que são tão esclarecedores que o público nunca ouviu falar. Acho que nem o Johnny sabia. Então, isso foi fascinante. Essa é a base do nosso relacionamento. E nós nos tornamos... Então, nos tornamos amigos, sabe? Mas você nunca trabalhou para Johnny Depp ou Adam Waldman, correto? Não. Tudo bem, eu só queria esclarecer isso porque está sendo bastante comentado no Twitter. Então, bom, para registro, eu nunca recebi dinheiro. Eu nunca fui contratado por Johnny Depp. Meus serviços nunca foram contratados por Adam Waldman ou qualquer outra pessoa associada a Johnny Depp. Então vamos falar sobre os documentos históricos, porque você foi contratado por Amber Heard e sua equipe jurídica para encontrar sujeira de Johnny Depp. E você disse que voltou ao início. Só Deus sabe o que você teria encontrado voltando ao início, nos anos 60, em Kentucky, eu acho, já que ele nasceu em Kentucky. Então nos conte o que você encontrou quando investigou o passado de Johnny Depp. Certo, bom, quando você investiga alguém, você essencialmente constrói um perfil. Construir um perfil é algo que vem acontecendo em investigações muito antes do FBI inventar esse termo. A melhor maneira de conhecer alguém é descobrir de onde ela vem, porque ela é um produto de sua mãe e de seu pai, e de onde ela veio, de onde tudo começou antes mesmo dela nascer. Quem eram a mãe e o pai da pessoa. Isso é algo muito revelador, e eu sei o valor dessa informação. Então eu fui para o núcleo dos nossos arquivos e comecei a pescar nomes e assim por diante, nos arquivos. Então eu trouxe de lá algumas coisas muito legais que, embora fossem antigas, ainda assim eram extraordinárias. Por exemplo, eu encontrei lá a certidão de casamento da mãe e do pai do Johnny. Havia um único pedaço de papel, mas nele eu vi que o pai de Johnny era 4 anos mais novo que a mãe dele. Ele tinha 25 anos e ela 22. Ok, achei isso interessante porque, como sabemos... Bom, você ainda está na casa dos 20 anos, não é? Bom, obrigada. Mas quando se está na casa dos 20, o cérebro ainda não está totalmente desenvolvido até os 26. Eu tinha uns 45 quando o meu se desenvolveu totalmente. Ah, é porque você é homem, demora um pouco mais mesmo. Bom, o pai de Johnny, e isso foi levado ao tribunal, mas o pai de Johnny parecia ser um cara muito passivo. Ele nunca gostou de confronto, que é muito parecido com o Johnny, que descobrimos no tribunal, que ele é uma pessoa calma, passiva. Acho que até certo ponto como o pai dele. Mas o pai dele, acho que permitiu que sua mãe, a Betty, desse as ordens, tomasse as decisões. Então, ao invés de discutir com a mãe dele, ele, o pai, deixou ela dar as ordens. Ele era tranquilo, e isso é consistente com os empregos que ele teve. Ele teve um problema, eu descobri através de outros documentos sobre um emprego que ele teve no município. Ele era um funcionário público, tinha um problema em se manter em empregos. Então, em vez de confrontar, achei um artigo incrível. Desculpe por rodear o assunto, mas é um artigo de jornal onde ele foi demitido publicamente. O pai dele, o John, na manchete dizia gerente municipal demitido. Então, em vez de lutar, ele simplesmente foi embora, o que mostra força, na minha opinião. Você é derrubado, então só se levanta, se limpa e segue em frente. Então, tudo isso é muito revelador sobre o pai dele. E eu lembro de ter contado a Adam Waldman sobre isso.
Eu disse que Johnny tinha 6 anos na época que isso aconteceu. Falei da manchete do pai dele, John Depp, o pai, demitido de cargo municipal. Algo relevante. Corbin Kentucky Times era o nome do jornal. E eu disse que isso é muito parecido com o que Johnny está passando agora, com a demissão dos filmes Animais Fantásticos e Piratas do Caribe. E eu disse que dar a outra face às vezes não é uma coisa ruim, é apenas uma forma de demonstrar algo. Encontrei coisas sobre o divórcio. Além disso, também descobri que 8 meses antes do divórcio da mãe e do pai de Johnny, o pai de Johnny contratou os serviços de um psiquiatra. Não ficou claro se ele contratou o psiquiatra para aconselhamento matrimonial, mas aquele psiquiatra em particular, ele tinha essa especialidade nesse assunto, aconselhamento matrimonial. Então, ele tentou salvar seu casamento 8 meses antes do divórcio? Bom, eu diria que é bem provável. Então, de novo, outra qualidade admirável. Outro documento que eu encontrei, que era bastante interessante, é que antes do divórcio de sua mãe e seu pai, eles fizeram um acordo de divórcio. E Johnny era menor na época, ele tinha 17 anos. E na Flórida, se você tem 17, você é menor de idade. Então a mãe foi até o juiz e mentiu para o juiz. Ela disse, meu filho é totalmente emancipado. Ele é autossuficiente e está indo bem sozinho. Mas na época, Johnny estava numa situação financeira realmente terrível. Estava vivendo e dormindo no banco de trás de um carro, comendo feijão em lata. Então ele não estava bem. Sim, você me contou sobre isso, eu achei tão incrivelmente triste, porque eu acho que ele disse, ou talvez eu tenha lido, mas ele disse no julgamento, não lembro, que ele largou a escola e depois tentou voltar, mas eles não o aceitaram de volta, o que é mais triste ainda. Então, foi uma estrada difícil. Sim, e bastante triste. Só de ouvir o que ouvimos durante o julgamento sobre ele e sua irmã, e sobre a mãe, a Beth Sue, e o abuso, e seu pai, sabe? É de partir o coração pensar em alguém passando por isso. Daí você conhece as pessoas, conhece as dificuldades e tudo mais pelo que passaram e que elas tiveram que suportar quando ainda eram bem jovens, inclusive. E isso ajuda você a entendê-las muito melhor. E isso mostra o quão vulnerável. E faz sentido que passando por isso, pelo que Johnny Depp passou, ele cresceria para ser uma espécie de vulnerável. Eu não quero dizer a palavra frágil, mas um cara que poderia ser facilmente manipulado. O que me leva a um ponto muito importante, e espero que me permita conduzir a essa questão. E isso foi rotineiro e consistente quando eu falei com todo mundo que estava falando coisas boas sobre Johnny. Todos eles tinham coisas horríveis a dizer sobre a Amber. Um dos melhores amigos de Johnny, o Jonathan Shaw, um tatuador, ele foi provavelmente o primeiro melhor amigo que entrevistei. O primeiro melhor amigo de Johnny que entrevistei. Eu disse, bem, o que você tem a dizer sobre a Amber? Pode falar sobre ela? Ele falou, não quero falar sobre Amber. A única coisa que eu deixaria aquela interesseira fazer seria ela carregar a própria arma e estourar os próprios miolos. Foi o que ele me disse. E eu preciso dizer para você, isso me incomodou. Me incomodou, mas o jeito dele de falar
o desdém dele por aquela mulher é tão consistente com o tipo de acidez e coisas que vejo na internet. E eu pessoalmente não gosto de chutar alguém quando já está caído. Nunca gostei disso. Esse bullying, quando eu era criança, eu sofri bullying e eu não gosto. E eu acho que é hora de todos se acalmarem. E esse é o ponto. Essa é uma das principais coisas que eu quero nessa entrevista. E eu gostaria que você deixasse essa parte. Uma das coisas que eu gostaria de perguntar, deixar essa parte para as pessoas verem. Sim, é claro, vou deixar. Para que tudo se acalme. Sim. Uma coisa que eu queria perguntar a você é o fato de que nós ouvimos Johnny no julgamento, ouvimos alegações de que ele estava basicamente cercado por pessoas que dizem sim para tudo, pessoas que se aproveitam dele, ou se aproveitaram no passado, que todos ao seu redor estão basicamente querendo alguma coisa. E o que foi dito, não sou eu que estou dizendo, eu não conheço essas pessoas, é apenas o que foi dito lá. Então, o que você achou sobre isso? Encontrei muita coisa. Na verdade, eu falei com o Adam Waldman sobre isso. Adam Waldman é um cara realmente de princípios. Se alguém estiver do lado de Johnny, ele é esse cara. Eu disse, você é como o conselheiro de Johnny. E ele disse, sim, sou. E o conselheiro é uma espécie de mentor, sabe? E eu disse, uma das coisas que encontrei durante minha investigação é que a maldição da existência de Johnny Depp tem sido essas pessoas que se aproveitam, esses oportunistas, esses sanguessugas que tem em seu caminho, em sua vida, apenas para que possam tirar algo dele. E o que o Johnny faz? Ele não sabe como se livrar dessas pessoas, ele apenas deixa acontecer e aguenta. E estão lá para sempre, ficam lá para sempre. Esse cara, Isaac Baruch, por exemplo, eu sei que todo mundo o ama e ama o testemunho dele. Acho que ele é um embuste por excelência. Ele tem andado de bobeira com Johnny Depp desde que eles eram jovens amigos. E eu entendo, você cresce com seus amigos de infância, vocês são como irmãos, mas isso não significa que você tem que cuidar dessa pessoa. Isaac Baruch está com quantos anos? 60? E ainda mora com Johnny Depp. Acho que é por aí. Eu me lembro, posso ouvir essa pergunta feita a ele. O que Johnny fez por você? E ele disse que tudo que você... o Johnny me disse, tudo que você tem que fazer é fazer sua arte. Eu vou pagar por tudo, você ser o benfeitor. Apenas faça sua arte. E o advogado disse, esqueci quem foi o advogado ou a advogada que perguntou. Você lembra? Bom, de qualquer forma, Elaine Bradhoff o interrogou. Certo, então a advogada disse, bem, então é isso que você está fazendo? Essa arte? E ele falou, oh não, eu tenho estado tão chateado nos últimos 2 anos que não consegui pintar. Eu tenho pena desse cara, esse cara deveria sair debaixo da saia. Johnny Depp tem estado mimando ele desde quando ele era jovem, desde a adolescência. Então, está na hora dele levantar a cabeça e fazer suas próprias coisas. E isso vale para todos que estão se aproveitando da boa vontade de Johnny Depp. Isso fala muito sobre o coração macio de Johnny. Ele não tem coração para dizer a essas pessoas para ir passear. Johnny Depp, eu encontrei, ele pagou honorários legais das pessoas, contas médicas, aluguel. Ele pagou a casa de um parente. Tudo que ele faz é dar, doar e doar. E claro que Amber Heard era a esposa dele. Talvez ela também tenha se aproveitado. Todos nós nos aproveitamos de alguém em algum momento ou outro. Mas se alguém se considera um tipo de pessoa que apenas continua te dando, você deve gostar, ok? Mas também deve dar de volta. Em alguns aspectos, não se pode livrar a Amber de ter tirado vantagem. Também talvez ela tenha ido longe demais, deixando a sua irmã se mudar para lá e coisas assim. Johnny permite que isso aconteça.
Eu disse que falei com Ada Waldman sobre isso. Eu disse, vocês estão deixando Johnny, ou melhor, Johnny está deixando essas pessoas entrarem na vida dele. E ele não precisa fazer isso. Bem, mas quero dizer, ele está fazendo essas coisas, mas ele é um homem adulto. Obviamente você está dizendo que ele não tem coração para evitar, para cortar isso. Realmente não acho que ele tenha. Eu acho que ele se sente tão privilegiado que ele tem que fazer isso. Tipo, vai saber o que se passa dentro da cabeça de Johnny Depp, mas acho que faria um grande serviço a ele mesmo se ele apenas soltasse essas pessoas. Alguém disse, bem, ele deu um grande testemunho para Johnny, ele era uma testemunha-chave. Bem, se alguém tivesse me sustentado por toda a minha vida, eu faria um ótimo testemunho também. Sim, eu acho que as pessoas gostaram dele porque ele era como um personagem, sabe? Sotaque do Brooklyn, de muitas maneiras ele era um cara engraçado, sabe? Mas isso é o exterior. Isso fala sobre julgar alguém baseado no lado superficial. É preciso entrar e saber o que as pessoas são por dentro. Por isso é necessário voltar ao começo. E eu estou lá fora por isso e para isso. Eu vejo, eu experiencio. E eu estou no campo de batalha, então me considero uma autoridade muito boa sobre o que há no mundo afora. E então eu posso te dizer como é que é o tempo todo. Posso te contar como é. E é por isso que eu adoro falar com você, porque você é muito honesto, sim, e você é muito franco. Então, você não só disse que não ouviu coisas sobre Johnny Depp quando você estava investigando ele para Amber Heard. Você foi contratado para desenterrar a sujeira dele, mas você disse que de alguma forma encontrou pessoas também que conheciam Amber. Sim, é verdade. Me perguntaram o que você descobriu sobre Amber, e eu disse que estava investigando Johnny Depp. Agora, ao longo do caminho, quando você está investigando, você pega o que eles chamam de evidência colateral, que não está necessariamente relacionada ao seu objetivo central. Porém, é interessante. Por isso, é claro que tenho sempre um ouvido aberto para captar qualquer coisa. Falei com o primeiro professor de teatro da Amber, o primeiro de todos, do ensino médio na escola St. Michael. O professor Ivan Klausia é o nome dele. Ele é um ator, fazia filmes de baixo orçamento e se aposentou há pouco tempo. Eu falei com ele e ele disse coisas legais sobre Amber. E eu também descobri que ela teve uma infância muito difícil, que o pai dela era um bêbado, mesquinho e assediador. E eu sei que o que ela estava passando, assim como Johnny. Johnny passou por esse tipo de abuso de seus pais, ou pelo menos de um deles. Eu certamente senti empatia por ela. E Klausia prosseguiu. Falou que Amber amava as artes. Ela amava atuar e que todos os seus amigos a adoravam. E ela tinha belas qualidades, ela era uma garota americana de olhos arregalados, que esperava se tornar uma atriz. Em inglês, actor. Não se diz mais actress para atriz hoje em dia, o certo é actor para os dois, preciso lembrar disso. A partir daí eu consegui entrar em contato com um amigo de infância dela. Como é mesmo o nome dele? Joshua Cruz. Joshua disse que os pais dele e os pais da Amber eram bons amigos. E ele cresceu com Amber. E ele disse coisas lindas sobre ela. Então veja, há coisas boas sobre Amber lá fora. Você não ouve falar? Porque elas estão ofuscadas por todo o ódio, toda a raiva e as pedras que estão sendo jogadas nela. Eu liguei para quem eu entendia ser o guru de relações públicas dela, o David Shane. Esse nome te diz algo? Sim, ele está com a empresa de consultoria Shane Communications
E durante o julgamento, para nossos ouvintes e espectadores saberem, Amber Heard demitiu essa empresa, a empresa dela de relações públicas e crises, da Stephanie Cutter, que trabalhava para a administração de Obama. Ela era dona dessa firma chamada Precision Strategies. Amber demitiu essa empresa e contratou a empresa de David Shane. Porque a empresa de David Shane já tinha trabalhado contra Johnny Depp no passado. Eles fizeram consultoria, eu acho que durante o processo dos irmãos Mendel. Acredito que trabalhava para os irmãos Mendel nesse caso. Ok, eu entendo porque ela continua demitindo pessoas. Eu entendo porque esse cara afirma a você. Se eu ouvisse cara a cara, eu diria a ele que ele é um inepto, um tolo. E precisa abrir os ouvidos em algum momento. Eu liguei para ele, tentei passar para ele a impressão da melhor forma que pude, assim como expressei aqui a você, sobre como é importante trazer à tona o lado humano de Amber Heard. E eu estava tentando explicar a ele que pessoas, como o primeiro professor de atuação dela e os amigos de infância, poderia levá-los a público para falar sobre o caráter de Amber. Acho que iria ajudá-la. Mas eu nem cheguei tão longe com ele, ele desligou na minha cara. Desligou na minha cara e... Sim, então acho que isso ajudaria. Acalmaria todo mundo, mas esses ataques vão continuar. E você e eu provavelmente vamos continuar no fogo cruzado. Sim. As pessoas preferem ouvir apenas as confissões de seus defeitos, em vez de quaisquer conquistas magníficas que fazemos na vida, o que é triste. Mas essa é a nossa sociedade, é assim que nossa sociedade é. Sim, eu acho que me tornei um cínico em todos esses anos, mas também sou realista. Eu vivi no mundo real e vi o pior dos piores. O glamour de Hollywood está aqui em cima, e o que eu vi é o que se passa embaixo, o que eu vejo. Então é incrível como ainda me mantenho resiliente e com boa saúde e tão bonito como sou. Sim, você é um cara bonito, está em grande forma. Olha, pois é, pela minha idade, sim, com certeza. Você está ótimo. Mas eu não quero me aprofundar nessa questão agora, não quero ser acusada de nada. Pois é, não recomendo. Seria publicamente incorreto, provavelmente. Sim, eu teria problemas por dizer algo. Que eu seria sexy, talvez? Bom, veja bem, tenho 74 anos. Eu cuidei de mim mesmo, experimentei muita coisa na vida, adoro partilhar minhas experiências com as pessoas. Algumas coisas que digo podem não gostar às vezes, mas uma coisa com certeza, universalmente eu acho, as pessoas apreciam a verdade. Por isso, gostem ou não, desde que você diga a verdade, isso vai lhe dar vantagem. Pelo menos tenho esperança que dê. Paul Barresi, um consertador de Hollywood e ex-investigador particular, muito obrigado por se juntar a nós no programa de hoje, realmente apreciamos. Obrigado, me traga de volta, eu vou. Você será o meu especialista consertador de Hollywood. Então está só começando. Vamos nessa, vamos fazer isso. Bom, então essa é a entrevista, galera. Eu queria saber o que você achou, o que você pensa sobre esse assunto. Você já tinha ouvido falar dessa profissão aí, The Fixer, né, o consertador de Hollywood. Ele conta também o caso do Ed Murphy, ele já disse que já atendeu o Sylvester Stallone também. Eu não conheço a história do Sylvester Stallone. Se você conhece, coloca aí nos comentários pra gente alguma coisa relacionada a esse tipo de acontecimento, né? Esse tipo de trabalho aí que esse profissional ou algum tipo de outro investigador faz para, digamos que, consertar alguma coisa relacionada aos astros de Hollywood, né? Mas fala aí o que você achou. Eu achei interessante essa questão de ele ter procurado muito sobre Johnny Depp, contratou outros investigadores, só que eles não acharam nada, depois de 3 meses foram demitidos, né? E aí ele ressalta que não é porque não achou nada, que não tem nada sobre Johnny Depp, mas o que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre ele ter encontrado algo sobre Amber Heard? Que ele falou, né, que as pessoas tinham nada para falar sobre o Johnny, mas tinham para falar sobre a Amber. E também ele disse que encontrou pessoas falando bem da Amber Heard. E aconselhou, inclusive, que essas pessoas fossem levadas ao tribunal para humanizá-la, né, para, enfim, esqueci qual foi o termo que ele usou, mas para sensibilizar as pessoas sobre o lado humano dela, acho que foi isso que ele falou. O
que você acha sobre isso? Coloca aí nos comentários que eu quero saber sua opinião, beleza? Se você quer mais vídeos sobre esse assunto também, escreve aí, deixa o like, se inscreve no canal. Para não perder nada, você precisa ativar o sininho, tá? Tem o sininho das notificações, você ativa aí que você não vai perder nada, vai chegar sempre as notificações de mais coisas para você. Se você quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp, tá aí o link na descrição, lá a gente comenta sobre várias outras traduções, as que virão, você vai ficar sabendo primeiro que todo mundo. A gente comenta sobre as que já foram feitas, né? Se você está pensando em ter um fone de ouvido também como esse, ó, Bluetooth sem fio à prova d'água, bastante útil, ele tem redutor de ruído, tá? Usa o nosso cupom, deixa eu afastar aqui um pouquinho pro lado, é o nosso cupom com frete grátis para todo o Brasil, certo? Esse cupom aqui em cima, tradução 10, de super desconto aí, frete grátis, a gente manda pro Brasil todo, beleza? Ele vem com esse estojo aqui, ó, incluso, você carrega o fone aqui dentro. Eu também trabalho com tradução, então se você precisa de uma tradução aí para o resumo, se você conhece alguém que esteja terminando a faculdade e precisa de uma tradução aí do resumo, né, para entregar o TCC, o famoso abstract, se você conhece alguém que precisa, fala comigo, tem o meu WhatsApp aí na descrição também para clicar lá e falar sobre o abstract, né, o nosso guia do abstract que a gente faz aí, essa tradução de resumo, a gente faz um preço camarada para quem vier desse canal aqui, Cortes Traduzidos, tá bom? Se você quer acompanhar mais sobre o nosso canal, clique em um desses dois vídeos aqui, ou playlist, e a gente se vê na próxima. Valeu!